Olá pessoal, boa noite. Nós vamos dar início agora, através desse novo ambiente virtual, às nossas aulas na plataforma digital. Eu já enviei para vocês o conteúdo de uma aula em relação ao tema de eutanásia. E hoje a gente vai dar continuidade a esse tema, ok? Eu gostaria de ter enviado o vídeo anteriormente, mas não foi possível. E acho importante que a gente possa ter esse bate-papo aqui. Você aí do outro lado, também à medida que eu for falando, e se tiver algumas dúvidas, você pode anotar. E depois nós vamos abrir talvez um fórum de debates para que a gente possa colocar aí as nossas dúvidas, aproveitando esse ambiente virtual também, ok? Se você teve já a oportunidade de ouvir falar sobre eutanásia, e eu tenho certeza que sim, porque aqui nos alunos do técnico tiveram nas suas aulas de ética uma introdução ao tema. Então nós vamos trazer uma revisão desse tema e incluir talvez alguns elementos importantes, considerando que agora vocês têm uma vivência e uma prática diferenciada pela condição de terem já feito alguns estágios, né? Tem uma carga horária significativa de estágios, a vivência propriamente dentro da profissão de enfermagem, ok? Muito bem, hoje nós ficamos de comentar sobre essa definição de eutanásia, os tipos de eutanásia. Falar de eutanásia, na realidade, é falar sobre sofrimento, né? Abordar o tema de eutanásia é a gente debater em relação às questões do sofrimento. O conceito de eutanásia, vocês têm aí na apostila de vocês, se vocês quiserem acompanhar comigo, na página 29, está escrito lá que o termo eutanásia ele passou por algumas mudanças. A origem dessa palavra, ela vem do grego. Eu significa boa e thanatos significa morte. Ou seja, morte boa, sem dores e angústias. Olha só que interessante esse conceito de eutanásia. Com o passar do tempo, a partir do século XVII, esse termo ganha um outro significado. Está escrito aí na apostila de vocês. Ele ganha o significado de encerrar com a vida de uma pessoa, por fim a vida de uma pessoa para a qual não existe mais esperança. Ou seja, ela está numa condição incurável, uma condição de grande sofrimento e que compromete de maneira significativa a qualidade da sua vida. Então, olha a mudança em relação ao significado do termo. O primeiro era uma boa morte. O segundo, ela adquire um termo de que você pode colocar fim ao sofrimento, né? Então, há uma interferência, não é um processo natural, há uma interferência em relação a isso. E por volta do século no século XX, esse termo ele tem uma outra conotação que fere, por exemplo, os direitos humanos, o direito à vida, né? Nós já estudamos um pouquinho sobre direitos humanos, não é? E essa conotação que existe hoje de eutanásia, que faz uma menção a ferir os direitos humanos, é baseada principalmente pelo fato de que tanto o Estado como as organizações de saúde, elas têm um compromisso importante de garantir que as pessoas tenham acesso a todos os benefícios de saúde para manter a sua vida, né? A vida é um bem precioso. Além disso, né, a questão da garantia da vida está relacionada também aos recursos que são disponibilizados e também aos profissionais que, do ponto de vista ético, têm um compromisso com a vida dos seus pacientes. Então perceba que essa mudança, né, de referência da eutanásia ganha um significado diferente. Hoje a gente pensa no sentido do direito, mas também pensa no sentido da autonomia, quando o paciente ele deve receber todos os recursos, todas as ações, todos os benefícios possíveis para garantir a sua vida em todo o seu ciclo, no início, durante e no final da sua vida. Muito bem, nós falamos sobre o conceito de eutanásia e agora nós vamos falar também sobre os tipos de eutanásia. Nós já vimos que, de acordo com o conteúdo que existe dentro da sua apostila, e eu estou seguindo esse conteúdo para que você também tenha um respaldo,
teórico, não é? Existem dois tipos de eutanásia, chamam de eutanásia ativa e eutanásia passiva. As pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender esses dois conceitos às vezes. E por que a gente fala desses dois conceitos? Será que isso tem relevância para mim, como profissional da saúde, saber a diferença? Vamos ver agora. Olha só, na sua apostila diz assim: eutanásia ativa, positiva ou direta, trata-se de uma ação médica pela qual se põe fim na vida de uma pessoa enferma por um pedido do paciente. Exemplo: administração de uma superdose de morfina com a intenção de pôr fim à vida do enfermo. E também chamada de suicídio assistido. A eutanásia ativa se caracteriza principalmente pela participação da pessoa, ou seja, ela está consciente, ela pode cooperar nesse sentido e tomar uma decisão. Então, quando a gente fala em eutanásia ativa, a gente está falando de uma pessoa que está consciente e participante desse processo. Naquele vídeo que eu enviei para vocês, do Ramon Sampedro, é eutanásia ativa, né? É como se a gente denominasse como um suicídio assistido. Então, a pessoa está consciente, ele coopera, ele toma essa decisão. Então, a gente chama de ativa, ok? A eutanásia passiva, que aqui chama de negativa, ela consiste na omissão ou não aplicação de uma terapia médica com a qual se poderia prolongar a vida de uma pessoa enferma. O exemplo aqui é a não aplicação ou desconexão do respirador num paciente terminal, por exemplo, sem esperanças de vida. Nesse sentido, a eutanásia passiva, a gente, ao contrário da ativa, não há participação do paciente. Algumas vezes ele está inconsciente ou ele não tem conhecimento de que algum recurso para que a manutenção da sua vida seja tomada foi retirado. Então, nesse sentido, a gente percebe que a eutanásia passiva, ela tem esse caráter de não participação e muitas vezes nem concordância desse paciente, ele pode estar inconsciente. Suspender o suporte de respiração, suspender a alimentação, com certeza vai antecipar a morte de um paciente, aumentar a dosagem, por exemplo, como eles falam aqui, de algum tipo de medicação. Então, veja só, essa diferença que a gente coloca, e eu chamo atenção principalmente para a eutanásia passiva, é no sentido de que o paciente, quando não tem condições de tomada de decisão, ele não tem autonomia, a sua autonomia é relativa, ele não participa, ele depende dos cuidados e de suporte para a sua vida, chama a atenção o fato de que, do ponto de vista ético, o profissional tem um compromisso para com esse paciente, no sentido de fazer com que ele receba todos os cuidados que são necessários para a manutenção da sua vida, mesmo que ela esteja no final com dignidade. A gente lembra um pouco de cuidados paliativos, não é? Ninguém está falando aqui de antecipar a morte de um paciente, mas a gente está falando no sentido de garantir que ele não vai ser privado de qualquer cuidado. Se ele for negligenciado nesses cuidados, com certeza está se praticando uma eutanásia passiva. Então, eu vejo que existe uma discussão do ponto de vista social, do ponto de vista ético, quando não há recursos para a manutenção da vida, né? Quando não se tem, por exemplo, respiradores, como a gente coloca, né? Nesse contexto que a gente está vivendo, por exemplo, da pandemia. Então, falta condições de suporte para a vida e, com certeza, isso vai antecipar a morte do paciente, ok?